Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações, onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o diácono Elias, da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui em Sorocaba, né? Estou aqui em Sorocaba, vivendo aqui, eu tenho meus 54 anos já, glória de Deus, né? Sou casado há 18 anos com a Fabíola, minha esposa, e tenho 2 filhos, o Jonatas, de 16 anos, e o Davi, de 13 anos. Eu sou amigo do meu querido Paulo, né? Pastor Paulo aí de Brasília, Distrito Federal. E é um prazer, né, acompanhá-lo, segui-lo nessa caminhada. A gente que começou junto o Ministério de Justificação pela Fé, né? Essa missão Justificação pela Fé. Nós começamos juntos, bem lá atrás, né? Eu morava em Brasília ainda, que eu sou militar do Exército Brasileiro. E morei lá uns 7 anos, mais ou menos. Foi o tempo que a gente teve essa amizade, fizemos muita coisa juntos, né? Ajudamos lá no GPE, lá na Igreja Batista, e escrevemos juntos, né? Ele criou o site, eu ajudei ele nos sites, né? Estou meio parado ainda com as mensagens, tive que dar uma parada, mas vou voltar, vou terminar de escrever aí os comentários sobre Atos dos Apóstolos, né? A gente estava fazendo esse trabalho com Paulo, e para mim é um prazer imenso, né, fazer parte dessa missão. E o Paulo me pediu para fazer um breve comentário, um breve vídeo sobre a carta de Paulo aos Timóteo, né, no capítulo 2, versículo 22. Eu vou ler alguns versículos a mais do que isso, para a gente poder contextualizar. E o pedido do meu amigo é uma ordem, na verdade, né? A gente faz com prazer, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu vou orar, né? Porque a gente tem que estar ligado na videira. Sem Jesus nós não somos nada, não fazemos nada. E a gente faz uma breve reflexão. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado de ter essa amizade tão linda com meu amigo Paulo, com sua família. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor esteja comigo e com todos aqueles que ouvirão essa mensagem. Que a Tua graça esteja sobre nós. Traz luz à Tua palavra, Senhor, e nos orienta. Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, para fazer um breve pensamento, uma breve reflexão, eu vou começar a ler a partir do versículo 14. Eu vou ler de 14 ao 26, né? O foco é o 22, mas não tem como só ler o 22, né? Então vamos
ter essa ideia aqui do contexto que está sendo dito aqui. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão uma impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha aí a justificação pela fé, meu querido. Aqueles que foram justificados por Cristo, Cristo conhece, Deus conhece, o Espírito Santo conhece, a Trindade conhece aqueles que o pertencem. Olha aí. Esse foi o versículo 19. Eu vou ler de novo, tá? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos pensar um pouquinho. Timóteo era um jovem, um garoto, praticamente um adolescente, e Paulo na prisão. Paulo aqui está preparando mais um pastor, mais alguém que irá ensinar a sua palavra. E ele vê em Timóteo, um rapaz novo, ele vê uma carreira a ser seguida. Então Paulo faz 2 cartas. Nessas cartas ele mostra para Timóteo o futuro da igreja, como que a igreja poderia ser engolida por lobos devoradores, por falsos mestres, falsos profetas e tantas coisas. Então ele mostra a Timóteo o que deveria, e na verdade, o que acontece até hoje com a igreja. Ele mostra a Timóteo todo esse caminho. E ele mostra a Timóteo também como se manter puro, como se manter íntegro, numa sociedade totalmente corrompida e que fatalmente iria corromper também a igreja. Ele começa então a dar bons conselhos a Timóteo. Ele começa, desde o primeiro capítulo, se apresentando como Paulo, apóstolo de Jesus, e ele vai dando graças a Deus, ele vai falando do zelo, da firmeza, da fidelidade daquelas pessoas, e ele comenta que está preso, etc. Mas ele vai tentando estimular, ele dá conselhos para Timóteo, tentando incentivar Timóteo. Timóteo, não foge. Não foge do propósito que Deus te deu.
não foge da integridade, da justiça, né? Ele fala, Timóteo, vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar o caminho que não deve ser seguido. E é isso que nós lemos aqui, né? Ele começa a mostrar o caminho que não deve ser seguido. Se você for perceber, eu não li aqui, mas se você for perceber bem, no início do capítulo, né? No início do capítulo 2, que ele fala, tu, pois, filho meu, ou o nosso querido John Stott, que já foi, né, foi para o Senhor esse ano, se não me engano ainda, né, lamentavelmente, mas com certeza está bem com o Senhor, né, ele escreveu um livro chamado Tu, Porém, e comenta sobre essas cartas de Timóteo, né. No prefácio do livro, o pastor que prefaciou, ele fala uma coisa bem interessante, ele fala que ele escreve aquele prefácio chorando, olha só, com lágrimas nos olhos, como se ele estivesse vendo Paulo escrevendo, Timóteo, pelo amor de Deus, eu estou indo embora, eu estou morrendo, mas fica firme, aguenta firme, né? E ele fala aqui, ó, no versículo, ele fala, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ele falou, olha, tudo que você me ouviu, todas as mensagens que você ouviu, passe para frente, fale. Mas por quê? Porque Paulo tinha certeza absoluta de que Timóteo era um escolhido de Deus. Ele tinha essa convicção e ele passa isso para frente. Fala, Timóteo, você foi justificado. Cristo justificou você. Você foi justificado pela fé que a sua mãe e a sua avó passaram para você. Lembra que ele falou isso da loja? Então, Paulo sabia com quem estava falando. Ele vai falando para Timóteo, Timóteo, então não faça isso. Procura, no versículo 15, olha, procura ser aprovado como obreiro. Aprovado por quem? Por quem? Pelas pessoas. Mas como ser aprovado? E ele fala como ser aprovado. Evita contenda, evita falatório. Ele fala aqui, ó, olha, não siga Himeneu e Fileto. Foram péssimos exemplos. Jovens também, né? E ele fala, olha, eles se desviaram da verdade, mas você não. Foge da injustiça. Foge da injustiça. Porque ele vai falar para ele vai explicar para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, na casa do Senhor existem vasos de honra e de desonra. Porque o joio e o trigo estão juntos. Só que você que foi escolhido por Deus, você que é justificado por Cristo, você é um vaso de honra. E por ser vaso de honra, então foge das paixões da mocidade. Agora, paixões da mocidade é algo bem interessante, que a gente, de um modo geral, principalmente nos dias de hoje, né? A gente lê aqui paixões da mocidade, já entra num lado mais sexual, talvez, um lado... Mas até o próprio João Calvino, né? Lendo os comentários de Calvino, ele pensa sobre isso. Hendricks e outros pensam sobre isso, outros comentaristas também. E ele chega à conclusão, até por causa da idade de Timóteo, que era um rapaz novo, e o mundo também era diferente naquela época. Então ele vai comentar que paixões da mocidade é muito mais a tentação pelo poder, né? A tentação de ter razão, e por isso que ele comenta aqui desses falatórios. Não, fica nesses falatórios. Sai disso. Foge dessa coisa de jovem que quer ter razão o tempo todo. Você não precisa ter razão o tempo todo. Você já é justificado por Cristo. Cristo é a sua razão. Cristo é a sua esperança. Olha para mim. Olha para mim como imitador de Cristo. Eu guardei a fé. Eu venci. Né? E ele fala isso, né? Ele deixa claramente, eu venci. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E agora... eu espero por Cristo. Então você também vai chegar nisso. Foge dessas paixões, foge do desejo de estar certo. Foge do desejo de ter poder sobre as pessoas. Tenha cuidado ao aconselhar os mais idosos, né, os mais velhos. Tenha cuidado ao aconselhar os irmãos. Tenha cuidado com as viúvas. Ele vai aconselhando Timóteo a tudo isso, a fugir dessas coisas.
a fugir da tentação do poder de achar que eu sou dono de tudo, eu sou um Roboão, eu tenho razão. Lembra de Roboão? Jovem também? Então é disso que Paulo está falando. Foge, 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 foge tudo. Ele fala, olha, repele essas questões absurdas, né, que só tem contendas. Não fica contendendo. Segue. Ele manda fugir. As paixões da mocidade, desse desejo de ter razão, desse desejo pelo poder, desejo pelo dinheiro, como ele fala, o amor ao dinheiro, né? Ele fala que nos últimos tempos, tempos trabalhosos, ele vai falando dessa coisa. Tem gente que né, o ventre ia ser, o amor, o dinheiro ia estar lá. Então ele fala, foge disso tudo. Segue a justiça. Né? A parte negativa é foge, sai correndo. E agora ele dá uma ordem, segue a justiça. Segue a fidelidade, a fé. Segue o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então ele está falando assim também, olha, segue com quem segue. Não é seguir à toa sozinho, não. Nós temos que congregar. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. O cristianismo é feito de relacionamentos. Eu ouvi isso ontem na reunião. E é verdade. O cristianismo é feito de relacionamentos. Então ele fala, segue com aqueles que têm um coração puro. Os que não têm, você se afasta. Não fica contendendo com essas pessoas. Cristo irá julgá-los. Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui, né, para a Missão JF, para quem vai assistir. Segue a justiça, a paz, o amor, com o coração, com aqueles que têm um coração puro. E abandona essas manias de querer ter razão, de querer ser o maior, o melhor, de querer se mostrar, provar. Não. Você tem que ser aprovado por Deus. Quando ele fala, seja aprovado por Deus, o obreiro aprovado pelo Senhor. Tá bom, meu querido? Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Tchau, tchau.